Os Estados Unidos podem vir a punir o ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos praticadas no Brasil? E se podem punir, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Eu vou explicar tudo isso aqui pra você. Você vai ficar surpreso com a resposta. Fala, meus amigos desse país chamado Brasil, como é que vocês estão? Hoje eu tenho um assunto bem importante para comentar com vocês. O Congresso americano enviou uma intimação ao Alexandre de Moraes com 10 dias úteis para ele prestar esclarecimentos sobre 7 questões. Eu já vou ler essas questões com vocês e depois a gente vai ver o Deltan Dallagnol, que é um jurista, vamos dizer, com experiência, afinal ele prendeu o Lula e entende muito de direito, então a gente vai ver a opinião dele sobre as possíveis sanções internacionais que podem acontecer ao Brasil por causa das violações de liberdade de expressão e pela perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa, eu sempre fui cético quanto às sanções internacionais dos Estados Unidos, mas aí eu fui dar uma pesquisada em quem é esse cara que está presidindo esse comitê que mandou essa carta pro Moraes, e o trabalho dele é basicamente isso: criar legislações para ver se os outros países estão rompendo algumas leis democráticas. E se a gente percebe a história dos Estados Unidos, eles são basicamente fiscais de democracia. Estão fazendo democracia aí? Como que tá a democracia? Tá sólida? Então beleza, então a gente vai fazer negócio com vocês. Cuba, Venezuela, vi que vocês não estão sendo tão democráticos, então a gente vai dar uma pressionada internacional para ver se melhora. Não melhorou? Então a gente vai cortar relações. Isso acontece. Só que como o Brasil ainda não virou Cuba ou Venezuela, isso aqui provavelmente começaria com uma pressão menor, apenas para que o cenário interno do Brasil percebesse as ações do Alexandre de Moraes e tivesse que agir para evitar possíveis retaliações americanas, o que seria uma pressão gigantesca no Alexandre de Moraes. Bom, sem mais enrolações, vamos dar uma olhadinha nessas perguntas que o Congresso americano enviou ao Moraes e também enviou ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco, para eles também terem ciência do que está acontecendo. Eu vou dar uma resumida, senão eu vou ficar 20 minutos lendo as perguntas com vocês, mas são 7. A primeira, ele pergunta se existem atualmente jornalistas ou indivíduos que estão sujeitos à censura prévia por sua ordem do Xandão. A censura prévia é um tipo diferente de censura, que foi exatamente o que o Alexandre de Moraes fez ao bloquear os perfis, porque ele via algum post que, segundo ele, violava alguma lei brasileira, e aí ele bloqueava o perfil inteiro, impedindo que a pessoa realizasse futuros posts que poderiam ou não violar alguma lei, segundo ele, é claro. Isso configura a censura prévia porque ele não sabia se esses futuros posts iriam violar alguma coisa. Então, mesmo em uma lógica já autoritária, isso aqui passa do limite, porque ele está censurando previamente as pessoas e retirando completamente a sua liberdade de expressão. Aí a segunda pergunta, se ele tem conhecimento da emissão de alguma ordem que tenha resultado no fechamento ou na suspensão de veículos de comunicação no Brasil. Ou seja, se algum jornal ou veículo de comunicação acabou fechando as portas graças a uma ordem do STF. Eu não tenho conhecimento de nenhum jornal que tenha chego a esse ponto. Eu vi que teve censura a Folha de São Paulo, o Estadão, a Cruzoé, mas que tenha sido derrubado, eu acredito que só o Terça Livre do Alan dos Santos tenha sido completamente derrubado. Terceira pergunta. Algum membro do parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício de suas funções parlamentares? Ou seja, algum deputado ou senador teve suas liberdades violadas? Dá pra colocar alguns na conta, né? Aí a quarta pergunta eu vou ler inteiramente também porque é interessante. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos? Isso aqui ele tá perguntando porque o Congresso americano já está a par de que os processos do Alexandre de Moraes não respeitaram o devido processo legal, que é um dos pilares de uma democracia. Afinal, os processos corriam em sigilo e as pessoas nem sabiam do que elas estavam sendo acusadas. E os advogados nem tinham acesso aos autos do processo. Não tinha como se defender. Era simplesmente uma medida ditatorial. E por isso que faz todo sentido os Estados Unidos se chocar com uma coisa acontecendo nesse nível em um país aqui da América. Aí a quinta pergunta é se o Xandão tem conhecimento de alguma articulação junto com o FBI para perseguir indivíduos brasileiros nos Estados Unidos sobre a jurisdição americana. A sexta pergunta é se o Alexandre de Moraes solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas que não estão na jurisdição geográfica do Brasil e estão nos Estados Unidos.
o que violaria a lei de dados americana, e eles são muito cautelosos com esse negócio de dados. Tanto que o TikTok, por exemplo, que é uma empresa chinesa, teve que levar todos os seus servidores de dados para os Estados Unidos. Do contrário, eles não poderiam operar no país. E basicamente todas as outras Big Techs precisam manter os dados dos americanos nos Estados Unidos e não podem retirar esses dados para outros países. Então, se o Alexandre de Moraes está tentando violar dados dessas empresas que estão em solo americano, isso é um problema para os Estados Unidos. Então perceba, ele pisou em alguns calos sem querer de uma galera muito poderosa por aí. Sétima e última pergunta. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a lei brasileira? Esse é basicamente o argumento do Elon Musk. Peraí, o Twitter vai ter que cumprir a ordem do Alexandre de Moraes que vai contra a própria lei brasileira? Isso não tá correto. Esse foi o pilar de todo aquele show que o Elon Musk deu durante meses. Ele se pautava no argumento de que a lei brasileira estava do lado dele. E ele não gostaria de cumprir as ordens judiciais do Alexandre de Moraes, porque isso significaria que ele violasse a lei. E por isso que ele entrou em contato com o Congresso americano e com parlamentares brasileiros para que isso fosse verificado. E a carta termina por aqui. Atenciosamente, Christopher Smith, membro do Congresso americano. Um cara já famoso por passar legislações para verificar a democracia de outros países. Bom, lida a cartinha que chegou na mesa do Alexandre de Moraes com 10 dias úteis para ser respondida. Vamos agora à opinião do Deltan Dallagnol sobre as possíveis punições que os Estados Unidos pode aplicar ao Alexandre de Moraes. Eu ainda não assisti isso aqui, deixei para ver junto com vocês. Então, sem mais enrolações, vamos nessa. Os Estados Unidos podem vir a punir o ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos praticadas no Brasil? E se podem punir, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Eu vou explicar tudo isso aqui pra você. Você vai ficar surpreso com a resposta. Mas antes da gente seguir, por favor, segue, se inscreve no nosso canal. Bom, quando ele fala de direitos humanos, não é aquele papo de esquerdista pra defender criminoso de ser punido. Ele tá falando de liberdade de expressão, direitos civis, constitucionais, que todas as pessoas têm. Não é proteger alguém que assaltou de ser punido, porque a esquerda deturpou o conceito de direitos humanos pra defender as narrativas bizarras deles. Mas não é isso que significa. Internacionalmente, pelo menos. Dá o seu apoio aqui, curtindo o vídeo para que essa nossa voz de protesto possa chegar mais longe na luta pelas liberdades no Brasil. Hoje... Então é isso, curtam aqui o meu vídeo também e se inscrevam no canal. É muito interessante que os canais de direita comecem a ter cada vez mais voz nesse país. Esse vídeo do Deltan explodiu, né? Tá com mais de 500 mil de views em 3 dias. Hoje, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou que um congressista americano intimou o ministro Alexandre de Moraes para que ele preste explicações no prazo de 7 dias, no prazo de uma semana, sobre violações a direitos humanos no Brasil. Você tem aqui a notícia do Lauro Jardim. Não, olha que bizarro o título dessa notícia. Eu vou ter que comentar isso. Congressista americano aliado de bolsonaristas questiona Moraes sobre supostos abusos. Ele claramente está tentando dar uma abafada no caso e dizer que o Chris Smith é simplesmente um aliado do Bolsonaro, então ele não merece ser ouvido. Calma, galera da esquerda, tá tudo bem aqui. São só loucos bolsonaristas. Não! O Chris Smith é o deputado mais antigo do parlamento americano. Ele não é simplesmente um aliado de bolsonaristas. Ele é um cara que percebeu as questões autoritárias do Brasil, independente do lado político. Inclusive, se você vê como vota o Chris Smith, ele vota mais com os democratas do que com os republicanos. Só que nos Estados Unidos, existe uma coerência quanto a algumas atitudes ditatoriais. E ele viu essa coerência e, nesse caso, o Xandão passou do ponto. Então ele não tá querendo defender o Bolsonaro. Ele tá querendo defender a liberdade de expressão que o Xandão, por acaso, utilizou para censurar alguns bolsonaristas. O que o Alexandre de Moraes fez é errado, independente se foi contra o Bolsonaro ou contra qualquer outra pessoa no Brasil. Ele cruzou linhas constitucionais. Mas a nossa mídia é uma piada, por isso que a mídia independente precisa ter cada vez mais voz. E por isso que, de novo, eu peço a sua inscrição nesse canal e que você ative o sininho para sempre se manter bem informado. Além, é claro, de entrar nos grupos do WhatsApp que eu deixo aqui na descrição, onde eu mando meus relatórios e opiniões sobre os principais fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Na política, é claro. Não vou comentar fofoca. Se você quer fofoca, não entre. Bom, vamos continuar. Você tem aqui a notícia do Lauro Jardim e aqui os detalhes dizendo que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro e ele pedindo explicações para o governo brasileiro. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que neste momento, agora mesmo, se os Estados Unidos quiserem, eles podem punir o ministro Alexandre de Moraes. Mas Deltan, como assim? Quais são as sanções? Eu vou explicar para vocês. O mesmo Chris Smith, que intimou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes para prestarem explicações, ele quer avançar pro futuro
um projeto lá no Congresso norte-americano para que o Congresso possa punir violações aos direitos humanos praticados no exterior. Mas independentemente desse projeto do Chris Smith, que quer autorizar o Congresso dos Estados Unidos a poderem punir violações dos direitos humanos praticados no estrangeiro, no futuro, existe já a possibilidade atual de os Estados Unidos praticarem e aplicarem essas sanções. Ou seja, o Chris Smith ele já está trabalhando num projeto de lei que não inclui apenas o Brasil, mas a verificação dos Estados Unidos sobre vários outros países que estão violando liberdades de expressão e direitos humanos. Por isso que é uma piada eles tratarem como, é bolsonarista, isso aqui, uma narrativa bolsonarista. Não é. É uma narrativa pelo Estado Democrático de Direito, defendido nos Estados Unidos. Aí que tá o checkmate, imprensa brasileira. Vocês podem até tentar enganar parte da população brasileira que vai se informar apenas por essas notícias. Mas a verdade do que está sendo discutido lá nos Estados Unidos é muito maior do que o que vocês tentam passar aqui. O problema que o Xandão gerou é muito maior do que vocês imaginam. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse foi o objeto do questionamento. Quando eu fiz a publicação dessa nota do Lauro Jardim, algumas pessoas me questionaram aqui no Twitter, dizendo: Deltan, mas tem jurisdição do congressista republicano sobre o juiz do STF? É razoável esse nível de interferência? Aí eu respondi: olha, não é uma questão de jurisdição, é uma questão aqui simplesmente de quem tem mais poder. Os americanos têm um big stick e eles costumam ser uma espécie de xerifes mundiais e sancionar autoridades estrangeiras que praticam corrupção ou que violam direitos humanos, inclusive bloqueando contas bancárias e proibindo viagens. Mas isso já pode acontecer? Sim, pode acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Não é simplesmente um congressista americano que está enviando isso, ele é o presidente da comissão, que inclui democratas e americanos. Então ele não está enviando sob o seu nome, e sim sob o nome da comissão, a qual pertencem vários deputados. E essa lei que ele quer passar será votada em plenário nos Estados Unidos por todo o parlamento. Então ele está atuando como um representante, e não apenas como ele mesmo, como a esquerda quer deixar entender. Mas vamos lá, eu também não imagino os tipos de sanções que os Estados Unidos pode fazer nesse caso. Eu só imagino que eles podem fazer alguma coisa porque eles já fizeram em vários países. Então eu espero que o Deltan explique isso aqui. Isso aqui é um ato, que é o Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017, assinado pelo Donald Trump. Nesse ato, o Donald Trump ele vem e ele fala que nos casos de graves violações a direitos humanos e nos casos de corrupção, ele está determinando que autoridades de dois ministérios deles, a autoridade do Departamento de Tesouro e do Departamento de Estado, sancionem as autoridades estrangeiras ou pessoas estrangeiras que praticam no exterior graves violações de direitos humanos ou que se envolvam com corrupção. E aqui nos interessa especificamente as violações de direitos humanos, porque o Supremo Tribunal Federal vem praticando uma série de abusos judiciais contra as liberdades no Brasil. Você pode examinar depois esse documento com mais calma, se você pesquisar você vai já achar a Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017. Você vai poder ler o texto aqui e você vai ver que existe então essa previsão e o Trump coloca aqui, abusos contra direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base, uma fundação essencial de um funcionamento seguro e estável das sociedades. E mostra como isso mina as sociedades, que é uma preocupação enorme que a gente tem no Brasil. E aí coloca que os Estados Unidos, objetivo, impor consequências significativas e tangíveis contra aqueles que cometam sérias violações, abusos contra os direitos humanos ou que se envolvam em corrupção, também protegendo o sistema financeiro dos Estados Unidos contra o abuso por parte dessas mesmas pessoas. E aí ele determina uma série de medidas. Essas medidas vêm nas seções. A seção 1 determina o bloqueio de ativos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ter seus ativos bloqueados lá nos Estados Unidos, que ele mantém eventualmente nos Estados Unidos. Isso é o que determina a seção 1. Isso seria interessante, não resolveria nosso problema, mas seria simbólico. Com certeza tomaria o debate na imprensa e mostraria para as pessoas que um país sério está congelando os bens de um ministro que abusou da autoridade no Brasil. E aí perde aquele véu de narrativa bolsonarista que a imprensa está tentando colocar. E finalmente eles vão ter que admitir que foi uma violação do Estado Democrático de Direito que o Alexandre de Moraes fez. Eles resistem a admitir. Mas foi isso que aconteceu. E vai ficar cada vez mais claro. Eles vão perder essa narrativa no longo prazo. Além disso, vejam aqui, a seção 1 se recai também contra pessoas que são consideradas responsáveis por participarem ou tiverem engajadas direto ou indiretamente,
em abusos sérios contra os direitos humanos, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. E, além disso, a seção 2 proíbe a circulação das pessoas, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ser surpreendido e pode ser proibido de viajar, de entrar, de passar pelos Estados Unidos. Um detalhe... Isso eu acredito que aconteceria se o Donald Trump fosse eleito. Aí a probabilidade aumentaria muito de uma pena nesse nível acontecer. Muito importante. Ele pode ser surpreendido com essas medidas, porque o próprio ato aqui do Trump, essa ordem executiva, determina que para garantir a efetividade dessas medidas, a pessoa pode não vir a ser notificada. A ordem pode ser executada instantaneamente, ou seja, uma conta bancária pode ser bloqueada a qualquer momento, ou ainda ele pode estar viajando para os Estados Unidos e de repente ser barrada a sua entrada lá. E imagina a situação do Alexandre de Moraes se o presidente dos Estados Unidos vira de direita e o presidente do Brasil também. Aí o pêndulo de forças vai completamente pro outro lado. Então tá ficando complicado. E essas medidas vão ser aplicadas, segundo essa ordem executiva, por 2 departamentos, pela Secretaria de Tesouro, o Departamento de Tesouro, e pelo Departamento de Estado. São os órgãos que aplicam isso. Mas, Deltan, essas sanções podem vir a ser aplicadas durante o governo Biden, que é republicano, que é alinhado com o Lula, que é alinhado com os Republicano não, Deltan, é democratas, que é alinhado com a esquerda. É improvável que isso aconteça durante o governo Biden. Contudo, todas as pesquisas já estão apontando que o Trump é favorito na nova eleição. Ele tirou uma conclusão parecida com a minha. É mais difícil que isso aconteça no governo Biden, porém, a eleição nos Estados Unidos é esse ano. E não falta muito tempo. Inclusive, a gente tem que cobrir aqui no canal. Tudo bem que eu vou estar preocupado com a eleição dos vereadores e prefeitos aqui do Brasil, né? Mas eu vou tentar cobrir pelo menos um pouco da eleição americana, porque ela é bem interessante. E querendo ou não, influencia bastante no Brasil. Norte-americana desse ano. E se essa previsão se comprovar, e o Trump for eleito, vamos lembrar que ele sofreu uma condenação recente, com fortes indicativos de perseguição política. Eu fiz uma análise disso num outro vídeo aqui no YouTube, que você pode consultar aqui no nosso canal. Agora, mesmo essa condenação não torna ele inelegível. Então, o Trump ele pode vencer a eleição, tudo indica que vencerá, e uma vez ele assumindo a administração, ele, como é alinhado, inclusive, à direita, como ele, inclusive, é alinhado ao Partido Republicano, que vai estar dominando os 3 poderes dos Estados Unidos, esse alinhamento pode fazer com que os abusos contra os direitos humanos no Brasil venham vir a ser sancionados nos Estados Unidos, com consequências aí diretas como essas que nós vimos contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso pode... rapaziada, o Trump precisa ganhar. Os planetas precisam se alinhar um pouco pra gente, já tá na hora. E a eleição de 2024 no Brasil para vereadores e prefeitos precisa ser vitória da direita, porque ela forma a base para a eleição de deputados e presidentes também. Então, além da gente livrar os municípios da esquerda, a gente deixa eles enfraquecidos para a eleição de 26. Vai acontecer logo agora. Desde a vitória do Trump acontecer, já vai existir um espaço para que isso venha a acontecer em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o que traz uma perspectiva de resposta ao ministro. Além dessa perspectiva, existe ainda a possibilidade de que sanções venham a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eu analisei em outros vídeos, por isso eu não vou analisar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui está concentrado na possibilidade de sanções que venham por parte dos ministérios do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes em decorrência dessas graves violações de direitos humanos que vêm acontecendo no Brasil. Então, Trump está sim elegível, tudo indica que ele vai ganhar as eleições e a partir de então é bem possível que Moraes venha a ser punido pelos Estados Unidos, tanto com bloqueios econômicos como com seu bloqueio de trânsito nos Estados Unidos. A não ser que o ministro Alexandre de Moraes queira tentar tornar o Trump inelegível, interferir nas eleições norte-americanas. Bom, quem sabe? Tenta aí, ministro Alexandre de Moraes. Rapaziada, acabou o vídeo do Deltan aqui. E o negócio é o seguinte, estar certo é só um detalhe, porque o que mais importa é ter poder. Por isso que as eleições são extremamente importantes. O nosso lado político precisa ter mais poder para que a justiça seja feita, para que os nossos opositores sejam punidos por seus excessos. E é nessa vibe que eu me declaro pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba, sim, a cidade que prendeu Lula. E última coisa, antes de terminar o vídeo, eu queria recomendar para vocês um programa de política que eu provavelmente vou reagir em live ainda hoje.
Então eu tô compartilhando com vocês esse canal aqui no YouTube do Denian Couto, que foi o cara que me ajudou a conseguir um partido para possivelmente disputar as eleições. Então, como agradecimento, eu tô divulgando aqui o seu ótimo programa de direita que sempre informa todos os dias as pessoas sobre a política nacional. Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma entrada lá na última transmissão ao vivo e conta que veio aqui pelo BH. Manda um vir pelo BH, conhecendo o programa e dá uma olhada lá no programa que é muito bom, se inscrevam no canal e por hoje é isso. Clica no primeiro link aqui da descrição e vamos deixar o último programa que eu indiquei como o mais visto do canal para mostrar a nossa força. Tamo junto e bora continuar o vídeo. Todos os dias precisamos nos ajudar e deixar o nosso campo político mais forte para vencer essa batalha contra a esquerda. Espero que tenham gostado do vídeo, por hoje é isso. Tchau! Provavelmente tem live às 6 da tarde, então fiquem espertos.